Está começando mais um Seguro em Dia Podcast. Eu sou o Wagner Júnior e no nosso backstage está o Alisson. Dá um salve. Boa noite, galera. E aí, Alisson, tudo certo por aí ou não? Bom demais. Galera, então vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, as empresas que acreditam no nosso negócio, acreditam no nosso podcast, onde nós trazemos informação e, melhor, contamos histórias de pessoas como o nosso convidado especial de hoje, o Roger Max. E agradecer especialmente a equipe da Seg Fibras. O Roger, nosso podcast normalmente dá em torno de 30 gigas por episódio. Então tem que ter um upload muito grande. Tem que ter uma internet muito top para né? subir esse vídeo no YouTube. E a Seg Fibras é muito rápido quando a gente coloca para subir lá. Então um abraço especial para toda a equipe Seg Fibras. E aquele jabá de sempre, né, Alisson? Galera, Seguro em Dia Podcast. Curte lá nas redes sociais, né? YouTube, Instagram, dá aquele like, dá seu feedback nos comentários, quem que vocês querem que a gente, né, entreviste, traga aqui para trocar um papo, uma ideia. Dê o feedback, o like, não custa nada. É isso aí. Sem mais jabá, enfim, Roger Max, seja muito bem-vindo. Oh, que maravilha estar junto com vocês. Boa noite. Boa É um noite. prazer, uma satisfação estar junto aqui, rapaz. Eu venho acompanhando desde o nascer do podcast. Aí eu falei, cara, um dia, será que os meninos vão me chamar? Aí chamou, não deu certo a primeira vez, mas hoje eu tô aqui muito feliz para contar a história para vocês. Maravilhoso. O Roger é uma pessoa muito requisitada, então é difícil combinar a agenda. Então é uma muito satisfação, muito trabalho. né? Tava contando um pouco dos perrengues aqui pra gente. Graças a Deus, muito trampo, né? Mas muito perrengue também. Maravilha. Roger, ó, seguinte, aquele tradicional presente Oh, para os nossos convidados aqui, uma lembrancinha do nosso podcast, aquela xícara pra você tomar aquele café, lembrar daqueles cabeça de bag lá do Seguro em Dia Podcast. vou lá, falar, esse dia eu fui lá, hein? Espero que não tenha passado do limite aqui. Vou dar uma segurada. Beleza, maravilha. Ô Roger, seguinte, cara, a gente gosta de começar pelo começo aqui. Então, começar pelo começo sempre é bom, né? É verdade. Conta pra gente, quem que é Roger Max? O Roger Max é um cara trabalhador da mídia, do rádio, filho aí do seu Mituito. Olha o nome do meu pai, Mituito. Mituito. É bem diferente, né? E da Maria Rufina, crescido aqui na cidade de Cáceres, né? Comecei muito novo na comunicação. Comecei, inclusive, na escola, 11 de março, no C1. Eu acho que muita gente passou por aquela escola e saiu muito talento dali, hein? Eu ensino médio eu fiz na São Luís. São Luís. Sim, na época que o handball era... Era meio rival, meio né? rival. Era São meio Luís, rival. Vamos jogar agora contra o C1, vamos treinar, pessoal. E tinha todo aquele bafafá. Tinha aquela rivalidade ali. Exato. Inclusive, tenho grandes amigos, inclusive do pessoal do handball. Acho que foi a primeira vez... Foi a minha turma ali, a primeira vez que o C1 ganhou do São Luís, depois de muitos anos de hegemonia. Na minha época, pelo menos, o São Luís era a referência, era muito... Referência, os caras eram fora do normal, né? Depois... Tinha o Júnior Curuvino. Rapaz, não sei se você conheceu o Júnior. A turma, o Kepa, o Robinho, muita gente boa. Isso aí. Muita gente boa do handball. Eu ficava só na reserva ali, Só na só pra reserva? participar das festas lá. Tá certo, tá certo. Só da resenha, né? É. Então, mas e começou quando na comunicação? Como que foi esse ingresso aí, né? Então, a minha entrada na comunicação, ela aconteceu por um acaso. Era um sonho do meu irmão. Eu sou irmão do Fabiano Lins. O meu irmão tem um nome forte aí, ele grava vinheta para todo o Brasil. Inclusive, trabalha também em uma emissora de rádio, hoje. E aí era um sonho dele. E a gente tem uma diferença um pouco grande de idade, né? Acho que são 12 anos de diferença. E meu irmão vivia isso. A juventude dele foi isso. E ele nunca conseguiu ingressar no rádio. Aí no ano de 2008, ele entrou na Clube FM. E ele entrou lá. Isso eu ficava vendo os bastidores ali, falando, eita. Aí ele criou uma telemensagem. E eu que fazia as ligações, né? Fulano mandou a mensagem, escute aí. E era mais ou menos assim. Eu já recebi essas ligações de aniversário. Já recebeu de aniversário? Já. Que legal. Aí eu nem lembro o nome da empresa, pra você ver como eu tô ruim de memória. Mas acabou acontecendo de... Meu irmão, ele sempre foi meio que ligado. Rede social e tal. E eu vi no YouTube, durante um passeio na casa dele lá, eu vi o Caio César.
Caio César, para mim, eu acho que é a minha maior referência de comunicação, de rádio. Hoje é um locutor publicitário fera. E eu vi ele fazendo um vídeo. Nesse tempo, o Caio César, ele já tinha conquistado um grande público aqui no Brasil. E ele estava em Portugal, em uma rádio de Portugal, onde o pessoal cantava o jingle. E a partir do momento que eu vi, cara, eu vi tipo ele fazendo aquele negócio ao vivo lá, aí começou a gerar um certo interesse, né? Mas aí eu pensei, falei, não é pra mim, né? Não é pra mim. Aí eu entrei no CEON em 2009, né? Pra cursar o primeiro ano, 15 anos, gurizão ali. E eu sempre gostei muito de jogar. Ali eu não tinha muito espaço, porque o CEON tinha muita gente boa ali, né? Nos jogos. Aí então eu já juntei com o pessoal do Grêmio Estudantil, falei, não, vamos ganhar. E como eu já tinha muitos amigos do terceiro ano, eu entrei no primeiro, mas tinha muitos amigos do terceiro. O Jonathan então me convidou, falou, não, vem fazer parte da minha chapa aí. Se a gente ganhar, nós vamos implantar um negócio diferente aqui e tal. E nesse convite rolou a ideia de ter a Rádio CEON. Que legal. Aí aconteceu a Rádio CEON. Os diretores, né? Na época, o Zé Maria e a Ana Leni, que foi diretora durante muito tempo, eles arrumaram um quadradinho lá pra gente tocar música no intervalo. Eu toquei música 2 dias, depois que nós vencemos o Grêmio, né? Claro. Aí rolou um microfone. Eu falei, agora é meu momento de brilhar, né? Escondido, eu falei, escondido, eu consigo falar. Aí eu ficava treinando em casa, treinava em casa. E aí mandava um alô, fulano do primeiro A, manda beijo pra ela do terceiro, que tá de olho em você. E começou a rolar isso. Sei que na primeira semana, eu tinha até dias atrás os bilhetes lá. Sei que na primeira semana eu recebi cerca de 380 bilhetinhos que colocava debaixo da porta. Colocava debaixo da porta. Aí eu falei, cara, como que é? Esse negócio é bom, hein? Eu comecei a gostar. Mas toda vez que tinha alguma coisa na escola, eu conseguia falar lá da Rádio CEON, que era um lugar fechado. Só que quando eu tinha que ver o povo, eu não conseguia falar. Aí eu falava, eu só falo meio que se for escondida, né? Se for escondida eu dou conta, senão não dá certo. Aí em meio a tudo isso, meu irmão já estava trabalhando lá na clube, conhecia já a galera de lá. E tinha, na época, uma web rádio, que era a febre do momento, né? O Serginho Leite, que é um grande comunicador, que foi meu padrinho, né? Serginho, meu irmão conversou com o Serginho. Aí o Serginho falou, tô com a Eletro Web Rádio, tem vaga de um programa assim, assim, assim. E como o seu irmão tem estúdio, você faz no estúdio dele o programa. Eu falei, beleza. Gravei o piloto. O piloto é tipo um programinha. Gravei e me enviei pro Serginho. Falei, Serginho, vê o que você acha. Ele não me respondeu nem 2 dias. Aí eu falei, acho que não vai rolar. Depois ele me liga. Vem aqui na clube agora, que o Zé Carlos quer falar com você. Aí eu falei, Zé Carlos? Falei, o que esse cara quer falar comigo, né? Falei, será que aconteceu alguma coisa? Cheguei lá, sentei lá, cheguei numa bicicletinha amarela que eu tinha. Rodava a cidade toda na minha bike. Cheguei na minha bicicletinha, aí o Zé falou, cara, eu escutei aí, não tá bom não. Ele já foi bem realista comigo. Mas eu acredito que dá pra melhorar e eu tô precisando de um cara meio doido aqui. Você consegue ser doido? E tipo, mexendo com o meu psicológico, né? Falei, consigo, né? A voz nem saía, mas eu falei, não, consigo. Fico meio doido aqui nessa rádio, Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você treina durante essa semana, o dia que você pegar, você treina umas 2 semanas na mesa, o computador ainda era aqueles amarelão, né? Isso em 2009. Inclusive, agora em agosto, vai completar 14 anos que eu comecei no rádio. Uma vida, né? Uma vida ali dentro. E aí, comecei a treinar. E eu tava tão focado naquilo, que era para aprender com, 2 semanas. E eu ficava indo lá. E o meu amigo saudoso W Júnior, que
foi um grande comunicador que passou por aqui também. O W falou, senta aí. Vou te mostrar como que aprende a mexer nesses negócios aí. Senta aí, você vai fazer isso e faz aí. Eu vou ali tomar um café, vou resolver umas coisas, você vai colocando música. E aí devagarinho eu fui aprendendo ali. Aí a Meire me deu umas dicas de fala. O Edmar Luz, que era o cara da época também, me ajudou muito. Aí, tipo, com uns 3 dias eu falei pro Zé, tô pronto. Pode me pôr no ar aí que eu aprendi. Aí ele falou, vem um dia à noite pra você aprender como que é as falas da noite aí com a Josi, que a Josi estava perto de ir embora. E aí eu fui à noite lá, a Josi falou, entra no ar aí. E eu, não conseguia entrar no ar. Foi 40 minutos para me falar uma hora certa. 7 e pouco e acabou. Aí, finalmente consegui entrar no ar. Fiz 2 dias à noite, aí a Josi falou, eu acho que ele tá bom. Aí o Zé falou, agora você vai fazer todo sábado, das 10 a 1 da tarde, um programa com o DJ Moreno. Que era o que eu curtia, a vibezinha de música eletrônica ali. E comecei o programa no sábado, foi um sábado. No outro sábado, aí a Josi foi embora. Foi embora para outra emissora e surgiu a vaga da noite. Aí eu fui, comecei a trabalhar à noite no Clube Mix. E a gente começou... Isso tudo muito rápido, assim, coisa de mês. De mês. Tudo foi acontecendo. Qual que era a sua idade nessa época aí? 15 anos. 15 anos, cara. Aí passou um tempo, né? Em outubro eu fiz 16 anos, na época, né? Em outubro fiz os 16 anos. E o W mudou de horário. Eu não lembro se ele foi mais cedo. Não lembro, porque a mente já não é boa, gente. Aí ele foi para mais cedo e eu fiquei com o Clube 40 Graus, que era à tarde. Aí, ou seja, eu estudava pela manhã lá no Seon, fazia a Rádio Seon. Ainda. Eu fiquei até o 3º ano fazendo a Rádio Seon, recebendo os bilhetes ali. E a rádio ficou um pouquinho estendida, que eu ficava além do almoço um pouquinho mais, porque tinha um pessoal do MEP, que era o curso profissionalizante que tinha lá. Eu ficava lá tocando música pro pessoal ali, né? Já para fazer um engajamento legal ali, para trocar umas ideias com o pessoal. E aí foi acontecendo. A rádio foi... Eu seguia na rádio escola, aí o pessoal da escola falava, vai ter tal coisa, apresenta aí. E eu falava, gente, não consigo apresentar nada assim com o público. Parece que travava, né? Até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu já engano bem, né? Eu ia falar pra vocês. Já engano bem. É porque eu vi um vídeo, você postou um vídeo no seu Instagram, um story, alguma coisa assim, no FIP. No FIP. Fazendo a abertura lá e você saindo do bastidor pra lá. Falei, cara, esse cara, não é possível que ele tem vergonha, né? Mas a gente... Eu acho que o microfone me ajuda muito. Sem o microfone não ia conseguir fazer. Mas aí entra uma outra história, né? Mas então, foi acontecendo, fiz 16 anos ali dentro da emissora, consegui fazer um programa da tarde. Mas assim, aí os patrocinadores, como que ia patrocinar um guri de 16 anos? Aí eu lembro que eu fui tentar fazer minhas vendas ali, e o pessoal não é que eles não me recebiam bem, é que tipo, você trabalha na rádio? Né? Credibilidade, talvez, né? Não conseguia emplacar as vendas, né? Aí eu falei, eu acho que vou continuar trilhando, mas vou devagarinho aqui. Aí... Quando você fala, desculpa interromper, mas só para entender. Por exemplo, quando você fala as vendas, você tem um programa ali e você tem que angariar patrocinadores. Exatamente. Tá. Principalmente hoje, o locutor ele precisa ser um bom vendedor para as coisas acontecerem, né? De fato. E eu demorei para entender bem isso, né? Eu acho que tudo leva tempo, né? Mas aconteceu o quê? Aí veio uma virada de chave, porque o pessoal da escola já conhecia, algumas pessoas ouviam, e assim, eu tinha um público jovem muito forte, né? E tanto é que meu slogan no começo lá era Roger Max, a voz jovem. A voz jovem. Eram as vinhetas que a gente tinha. E aí o que aconteceu? O Beto, que até hoje é meu parceiro, foi um dos primeiros colaboradores a me ligar. E falar assim, olha, eu queria anunciar com você.
Que legal. Aí eu falei assim, não sabia nem vender, né? Falei, ó... Aí ele chegou lá na rádio, a gente trocou uma ideia. Aí eu falei, aí meus amigos já falaram, ó, sempre lançam uns 200 a mais, porque ele vai chorar. Uhum. Aí você fecha tem a técnica aqui, né? Tem uma técnica aqui. E aí fechamos o Gustavo Lima na época. Uhum. Na época de... Isso já tinha virado o ano, então era 2010. Uhum. Que foi a primeira apresentação do Gustavo Lima aqui. Uhum. Magrinho, raquítico. Uhum. Aí eu falei, não vamos fazer, eu vou fazer uma promoção e vai dar tudo certo. E aí eu comecei a espalhar isso na escola e eu acho que foi uma virada de chave realmente, né? Porque eu divulgava, sorteava ingresso, então as participações elas começaram a aumentar. Na época era o MSN, né? Em 2010 era MSN. Nossa. Ainda Saudoso, né? bombava o MSN da rádio, travava. Orkut. Orkut. Aí já coloquei um microfoninho no meu Orkut lá, falei As agora, comunidades no Orkut. a comunidade, né? E inclusive as fotos do Orkut até hoje eu Cara, eu perdi, você acredita? não consegui recuperar também. Perdi muita foto. Perdi muita coisa. Você perdeu foto? Perdi também. Da época do... Eu sou uma outra ponta, né? Seon, São Luís, eu sou do IF, né? Então eu tinha muita Nossa. coisa de visita, técnica a gente fez. Perdeu tudo. Tava tudo salvo, perdi tudo. Salvo no Se você que Orkut. tá assistindo aí sabe como recuperar, avisa a gente. Como recuperar a foto do Orkut? Ensina a gente aí. Aí divulgamos, né? Divulgamos o evento, a gente fez uma promoção. Inclusive, eu não sou bom de número não, mas eu acho que teve 18 mil cartas na época pra conhecer. E o Gustavo Lima não era o Gustavo Lima ainda. Ele era... Embaixador. Não era. Ele era o magrinho, fininho e tal. Tinha nem cabelo espichado ainda. Aí o Beto falou... não tinha nem cabelo espichado. Aí o Beto falou assim... Eu acho que eu vou conseguir a entrevista com ele aí. Aí eu falei, putz, meu coração. Falei, vou entrevistar o cara. E agora? Eu vou me preparar, vou pesquisar na onde dava pra pesquisar, não tinha muita informação. Aí eu falei, que seja um negócio leve, né? Que seja um negócio leve. Ele chegou e geralmente o pessoal ia para as rádios antigamente, eles não ia só o produtor e o cantor e alguém para tocar violão. Ia todo mundo, que eles chegavam e ia direto pra rádio. Então ia uma galera. Caramba. A van do Gustavo Lima chegou na rádio, na clube. Chegou lá todo mundo. Aí eu falei, caraca, né? E lá tinha um aquário que eu ficava de um lado entrevistando e do outro lado todos os convidados. Não era todo mundo junto, não. Entendi. Aí comecei a entrevista. A entrevista do Gustavo Lima durou 1h30. Caramba! Ou seja... Foi um negócio tão leve, tão massa, assim, de trocar ideia e conversar. E ele contando das músicas, que vinha música nova por aí. E... Poxa... Cara, que legal. Tem isso salvo? É isso que eu ia perguntar agora. Nós não temos nada salvo. Sério, cara? Eu acredito que eu tenho uma foto deles lá no estúdio. Eu tenho a foto deles lá no estúdio. Foi tudo lançado no ao vivo e não gravou nada. Tipo, a censura era uma censura de muita péssima qualidade na época. E a censura ficava salva, eu acho que 40 dias. Aí sumia. O que é censura? A censura é onde fica gravado tudo que você fala do rádio. Entendi. Hoje a censura ela dura bem mais, né? Dura muito tempo aí. Porque é uma prova, né? De que falou, de que anunciou. E aí a gente perdeu tudo isso. Ia ser um material top pra subir no YouTube. Ia ser... Spotify. Já pensou? Ia ser uns áudio massa. Inclusive, o cara que trouxe, ele, que era representante de Mato Grosso, eu não vou lembrar o nome dele, acho que era da Top. Alô, Beto, se você lembrar, aí você me lembra o nome dele depois, era o cara da Top. Ele, inclusive, falou, ó, esse menino aqui vai estourar. E na época, pra você ter uma noção, o Adair Cardoso, que era um menino de sucesso na época, até hoje faz um trampo legal, é um baita compositor, mas no escritório o Adair Cardoso era o top 1, Gustavo Lima era o top 3, 4. Olha só, cara. E aí falou, ó, esse menino aqui vai estourar e tal, divulga ele bastante pra gente. Se você quiser vir com a gente, vamos com a gente. Vamos trabalhar, nós estamos precisando de cara pra representar, assim. Eu com 16 anos ali, falei, ixi, não vou nada, né? Vou sair daqui da minha terra pra ir arriscar com esses caras aí que não sei se vai virar muita coisa, né? Olha isso, cara. E aí, sei que rolou essa entrevista,
E depois, lá na escola São Luís, eu tinha meus amigos, que eu chamo eles de compadre, né? Porque nós somos compadre. O Cassiano e o Denis, eles tiraram uma foto. E no intervalo, como o programa era de tarde, no intervalo das aulas ali, tava todo mundo corradinho assim, escutando a entrevista com o Gustavo Lima. Essa é uma foto ali, que pra mim foi uma virada de chave. Falei, cara, é isso que eu quero fazer, né? É isso que eu quero fazer. Cara, que legal. E aí isso foi um marco, assim, de começo de carreira. E a partir daí, eu comecei a ter mais ideia, a ganhar um pouquinho mais de força, né? E aí já começou a acontecer, não tanto, porque os clientes geralmente não apostavam, né? Mas principalmente os eventos, aí começou o lance dos eventos. Ah, e quem... Entendi. Entrou o lance dos eventos. Aí o Vinícius, que é o Vinícius Orives, que tinha boate, fazia eventos também, falou, anuncia pra mim tal coisa. Na época o Cássio e Marcos também vinham muito bem. Aí a gente começou a anunciar os eventos. E nisso surgiu a ideia do Clube do Max. Clube do Max. Clube do Max era um programa sábado e domingo. Aí eu já trabalhava de segunda a sexta com Clube 40 Graus. E no sábado e no domingo teve a ideia do Clube do Max. Que era um programa mais irreverente, era mais leve, sorteio de prêmios. Aí eu comecei a levar convidados. Aí eu já começo a entrar nessa linha de levar convidados. Aí entra comigo na jogada a menina que estudava comigo, que era a Pikachu, a Mariana. Hoje é uma mãe de família, né? Quem diria? Era a Pikachu, tipo, doidinha das ideias, que chegava e trazia novidades pra gente. A Patrícia Dias, né? Que hoje também trabalha nesse ramo de evento. É minha amiga desde sempre, desde muito tempo. Aí tinha a Dani Calabresa, que é a Dani amiga... Maurício, era uma galera, ia uma galera pra lá, e aí a gente tinha ideia no ar de ligar pras pessoas, de sortear prêmios, o povo ligava ao vivo. Cara, que massa. Aí de repente o pessoal queria namorar, queria arrumar namorada ali e tal. E aí ia uma semana, alguém se apresentar, um rapaz ou uma moça, dizia quem era, quantos não tinha, e não deixava ver foto, né? Até porque foto não era tão fácil assim, né? Isso em 2010, 2011, não era tão fácil de ver a foto. Aí na outra semana, quem interessava, a gente fazia uma pré-seleção, ia pra lá e eles se conheciam no programa. Aí tinha aquele primeiro bate-papo e nós conseguíamos um voucherzinho, então eles iam comer, né? Tinha um voucher pra eles sair, pra jantar, pra se conhecer, pra tomar um sorvete, tudo bancado pelo programa. Olha aí. Tudo bancado pelo programa. E aí, desses rolos, rolou casamento. Olha aí, cara. A Amanda e o Felipe, eles se casaram, eles se conheceram no programa. Inclusive, eu estive no casamento deles. Eles se conheceram no programa. Cara, e se casaram depois dali. Que legal. E, pô, que cara, massa. Que legal, que história. Que massa. Aí o Clube do Max, ele foi ficando bom, foi ficando legal de fazer. Os patrocinadores começaram a acontecer. Até que, tipo, um dos meus convidados cometeu uma gafe muito grande. E aí o dono da emissora falou, eu acho, ou você faz sozinho ou... Não dá pra arriscar. Não dá mais pra arriscar, porque a gente recebeu uma notificação e eu acho que não vai rolar mais, né? Entendi. E aí você ficou só com o Clube 40 Graus? Fiquei com o Clube do Max, só que sozinho. Só que sozinho. Ah, tá. Aí bolei uns quadros e levava alguns cantores, né? E nessa de começar a levar os cantores, que tava começando a decolar, era o Alan Martins, que até hoje é meu amigo, tá em Goiânia, tentando carreira lá. Teve dupla. E o Alan imitava cantores. Isso era no dia 1º de abril. O Alan imitava o Luan Santana, que também tava decolando, tava no auge. E aí ele imitou. E a gente foi programa inteiro. Que eu tô aqui com o Luan Santana, e o Luan Santana tá aqui, canta um pedacinho, ele cantava. E foi o programa inteiro. Cara... O dono da clube ligou.
que tá acontecendo aí? Eu falei, por quê? Tem um monte de gente aqui na frente, porra. Falei, cara... No início já tinha levado o Gustavo Lima lá atrás. Então... O povo falou, não deve estar... Deve ter acontecido. Aí... Cara... não era o Luan Santana. A gente saiu, ainda tinha bastante gente lá. Terminou o programa, abriu o portão, o pessoal entrou, mostrou a rádio. Aí todo mundo tratou o Alan muito bem, conversou com ele. Não tinha o Luan Santana, ia ele mesmo, né? Aí conversou com ele. Foi uma das presepadas também, muito da hora. Essa história foi boa. Foi muito da hora. E no dia 1º de abril, aí na última fala do programa, eu falei... o Luan Santana não é de verdade, é 1º de abril. E aí, o pessoal queria me arrebentar lá fora. Mas depois ficou tudo bem. Se tivesse Instagram, ia cancelar. Ficou tudo certo. Né? Tava cancelado. Aí, o que aconteceu? Aí entra a parte dos eventos, entra nesse momento. Isso, eu já tinha percorrido um caminho. Uma bagagem da rádio. Eu já tava com 17 anos, para 18. Nossa, que grande coisa, né? Já tava... Não, mas você pegou uma bagagem da rádio de... Aí o pessoal sempre me convidava para os eventos. Você tem que abrir um evento, tem que fazer tal coisa. Eu falei, gente, eu não consigo. Eu sou vergonhoso, eu não tenho coragem. Aí até que o Vinícius fechou um cara que era um pouco desconhecido ainda na época, que era o Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Aí veio o Cristiano Araújo aqui na cidade de Cáceres pela primeira vez. Inclusive foi lá no Parque de Exposições. Aí o Vinícius falou, eu vou conseguir trazer o Cristiano Araújo aqui pra entrevista. E o Cristiano, muito humilde, né? E aquele negócio, os caras chegavam, não chegavam sozinho, ele chegava com a banda. Chegava todo mundo ali. E aí eu recebi os caras, falta pouco tempo pro show. E era no Clube do Max, então eu tinha um pouquinho mais de liberdade. A parte comercial não era tão entupida, então a gente podia conversar enquanto tivesse assunto, né? Aí foi. E conversava e você faz uma média com o pessoal da banda. E o Cristiano foi muito gente boa. E na época o Victor, que era o representante do Cristiano aqui em Mato Grosso, depois a amizade continuou, eles mandavam material novo do Cristiano. Ele não... Era naquele primeiro CDzinho que ele lançou. Não vou me lembrar do ano. Mas aí o pessoal falou... o Big Regis, que era o cara de abrir show, não tava na cidade, porque o Big já era bem solicitado em toda a região. E aí surgiu a oportunidade, né? Aí o Vinícius falou, faz a abertura lá. Aí o pessoal da banda, faz lá, cara. Qualquer coisa a gente te ajuda. Aí eu falei, faço, como que eu não vou fazer, né? Os caras da banda da banda, dele. do Cristiano. Aí rolou aquela conversa ali. Cortina fechada. Chegou o dia do evento. O evento lotado, inclusive, foi um bom show. Tive a oportunidade de ir em alguns do Cristiano. Cara, que o cara entregava mesmo. E aí, comecei a abertura do show. Atrás da cortina, eu tava um leão. Você tava de boa. Um leão. E aí, Cáceres, vamos quebrar tudo aqui hoje. E vai chegar e aquele gás, aquele pique. E o povo gritando. Eu falei, não, eu tô voando. Pai tá forte. Tô no céu. Agora as coisas deu uma melhorada. Aí, de repente, abriu a cortina e deu uma luz. Que era pra me chamar o cara. Você viu o mar de povo. A hora que eu vi aquele mar de gente, eu comecei a tremer. Igual o piripaque do Chaves. A voz não saía. Não saía nada. E eu tentava falar e não conseguia. É mesmo? E aí eu fiquei gelado. Aí o pessoal da banda do Cristiano começou a fazer uma imitação. Começaram a tocar. Um imitava ali, começou a fazer. E lá foi eu pra trás da caixa. Escondi atrás da caixa. Deu uma recuperada. Aí eu falei com vocês, Cristiano Araújo. Pra conseguir. Caramba. Aí eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer esse negócio, não. Que doideira. E era assim, no rádio eu conseguia tranquilo, mas se eu olhasse um público... Então o seu problema era o público, era o público. Assim, tá de frente pro... Era o público. Aí rolou umas outras, né, oportunidades. Aí teve show que
Aí eu conheci o Big falou, já ouvi falar de você e tal. Vamos fazer comigo, tal dia. Aí ele fazia toda a parte, ele falava, fala os patrocinadores agora. Aí eu ia, comecei a ganhar um pouquinho mais de confiança, né? Até conseguir já peitar os eventos. Aí eu comecei a fazer os eventos de boate, né? De boate, assim. Tinha Mactube, depois tinha Parada Caribenha, tinha... tinha hangar, tinha muita boate, né? Tinha o Absinto também, Absinto. E eu acho que não é desse tempo. Absinto é mais antiga. É mais antiga, eu acho. Aí eu comecei a pegar esses pequenos freelances aí pra mim trabalhando isso, né? Eu via, não tinha tanta gente, e aí eu já conseguia me soltar mais, brincar com o povo. Entendi o que funcionava e o que não funcionava. Comecei a fazer eventos, pequenos eventos, né? E aí foi rolando. Aí, ou seja, o rádio e o evento seguia junto comigo. Seguia junto comigo. E haja garganta. E passando esse tempo, eu já estava terminei o ensino médio. E o Joel, que era o produtor da clube na época, o Joel teve, por um problema ou outro, não pôde mais trabalhar lá. O Zé falou, Roger, você que entende um pouco de som de Forge, que era o programa que a gente usa até hoje para edição de áudio, você podia fazer pra gente, né? Aí, cara, foi uma das melhores escolhas da minha vida, assim, de conviver com o Zé Carlos, que é o paizão do rádio, né? Ele batizou muita gente. Eu digo que eu sou um dos últimos filhos do Zé, do rádio. E aí, ali, ele foi me mostrando, porque eu tinha uma cabeça um pouco fechada em música eletrônica, depois conheci o sertanejo, mas eu não conhecia a essência da música, né? Aí ele foi me mostrando, isso aqui é Maria Bethânia, você ouviu falar? Não, né? Aí ele foi me mostrando, assim, que legal. anos 80, anos 70, como é que começou, cada estilo musical. E com muita paciência ali, né? Sim. E a gente tinha uma troca muito boa. Aí eu fiquei um período longo ali na gravadora também. Pela manhã, de tarde tinha um programa. E os fins de semana me aventurava nos eventos. Caramba. Isso... E aí foi surgindo, foi acontecendo. E aí, de repente, rolou a parada da web rádio. Era uma febrinha. Que tava tendo uma febre de web rádio, não em Cáceres. Fora daqui, porque eu acompanhava muito, né? Metropolitana, Jovem Pan. E aí eu via que as próprias rádios começaram a tipo, ter uma web rádio que toca só um gênero. Aí eu falei, cara, a gente podia ter uma web rádio, será que custa caro, né? Aí comecei a pesquisar, eu falei, o que precisa de equipamento? Eu já tinha um pequeno estúdio em casa, meu pai marceneiro, falei, tá faltando pouco. Ele faz uma mesona, e já tava com tudo na ideia. Falei, ele faz uma mesona pra gente, eu tenho microfone, a gente compra mais isso, só um computador, que precisava de um computador muito bom. Aí a gente saiu pechinchando aqui, ali, conseguimos uma parceria. E aí o Vinícius e o Maurício entraram nessa parceria, que são grandes amigos meus. Aí a gente começou uma web rádio. Aí eu, tipo, deixei um pouco os eventos de lado, me dedicava na rádio e na web rádio. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ligar para sites de fotos de toda a região e até de fora de Mato Grosso. Eu ligava e falava, nós estamos com uma web rádio assim, nós temos isso, é uma estrutura fantástica e nós queríamos entrar no seu site porque vemos que você tem bastante visualização. Entrava na cabeça dos... Entrava na ideia, né? A nossa estrutura lá era bem bagaceira, mas... Eu lembrei daquela cena do Lobo Wall Street vendendo verdade. as contas de ação lá. Aí foi acontecendo. Aí o pessoal falava, eu topo, mas você vai falar pelo menos uma vez do site? Eu vou falar. Falei, não, eu vou falar toda hora. Aí, de repente, a gente tava com 16 sites. Retransmitindo a nossa web rádio. Caramba. E a web rádio chamava Estação Fora do Ar com X.
porque não dava para fazer estação, porque já não tinha o domínio. Aí depois eu falei, quer saber, vamos mudar para ex. Ex fora do ar. A ex mais gostosa de ouvir. Era... Cara, Era uma ideia de doido, né? E o negócio começou a virar. Começou a virar e eu fui só chamando amigos. Assim como o Clube do Max, lá eu já não tinha tanta liberdade, porque eu já tinha perdido a minha liberdade por conta de outros, né? Então lá eu fui trazendo amigos. Falava, ó, seu programa funciona assim, assim, assim. De repente a gente tinha 16 colaboradores. Eu não podia pagar ninguém, porque, tipo, não entrava nada ainda, né? Eu falava, gente, tem que fazer isso pra gente tentar vender e tal. E pra ter internet nesse tempo, nossa. assim, era só via rádio, né? E aí tinha um cara da via rádio, eu falava pra ele, cara, a gente precisa de upload, assim, assim, assim. Ele tirava upload de todos os clientes, porque não usava muito, mandava tudo pra gente, mesmo assim caía. Olha aí, cara. Caía demais. Nossa, sofrimento. Sofrimento com internet, né? Nossa, que benção ter internet boa hoje em dia, né? E aí, mas mesmo assim, pelejando, devagarzinho, foi rolando. Aí emplacou um programa dos meninos que era conhecido na região. Aí foi ficando forte. E eu não gostava de aparecer os números. Tipo, quantas pessoas estão acessando, falava, por que não? Vai ficar feio, né? Só tem duas pessoas que viram, ou 5. Aí um certo dia, eu comecei a ver que tinha muita gente ouvindo. Sério? Coisa assim de 10 mil pessoas. Caramba! Simultaneamente. Aí eu tive que... E não tinha plataforma. O site era caríssimo para montar um site. Tanto é que eu fui juntando umas economias para fazer os sites. E aí eu precisava migrar para um outro tipo de plataforma, porque esse streamer não ia aguentar. Não sustentava mais. Cara. Aí trocamos e aí conseguimos os primeiros patrocinadores. Que a gente já começou a uma divulgação mais feroz. Os programas dos meninos da região começou a funcionar. Aí eu falei, eu acho que agora é o momento da gente decolar com isso aqui. Aí trocamos o streamer. Conseguimos fazer um programa, um evento. Eu fiz um evento. Tanto é que esse programa, agora ele deu um tempo no ar, mas ele segue comigo até hoje. Na Balada. Na Balada é um programa... eu colocava o slogan dele. É mais que um programa de rádio. É um evento. Porque era um evento. A gente fazia o Na Balada ao vivo, dentro de uma boate. DJ tocando música sertaneja. Todo transmitido. Na web. A gente fazia o Na Balada transmitido lá. E... começou a rolar muito, né? E um certo dia, a gente bateu aí a principal marca que eu não esqueço até hoje, que foi os 40 mil. 40 mil ouvintes simultâneos nós conseguimos manter. Aí eu tentei segurar, a gente tinha, eu acho que uma média de 8 ou 9 patrocinadores e não tava viável mais. É mesmo, cara. Pra se manter, né? Mesmo com esse número bastante de ouvintes? Mesmo com o número de ouvintes, assim... Aí o pessoal, por ser um site, a gente não tinha CNPJ, não tinha experiência, não conseguia emitir nota, não conseguia fazer essas coisas. Aí eu falei, gente, vai ficar difícil a gente manter. Eu falei, vamos dar um tempo, deixar tocando música por enquanto, manter o domínio, e aí eu vou pensar no que fazer. E nisso... os eventos aconteciam e aí eu resolvi, em comum acordo com a emissora, né? Chegou o fim, o vínculo lá na clube, né? Chegou o fim lá, a gente desconversou por alguns motivos e chegou ao fim. Meu vínculo com a clube. Aí eu falei, agora eu vou repensar a web e a gente dedica aqui. Aí falei, eu acho que eu vou ficar só na web mesmo e tal. E de repente rolou uma proposta para trabalhar lá em Mirassol, na Continental.
Aí rolou a Continental, onde eu fiquei... Foi a emissora que eu fiquei menos tempo. Eu fiquei menos de ano lá. A Rádio Conte agora, né? Conte. A Continental de Mirassol. Aí eu cheguei lá com uma proposta de fazer um programa, de fazer a parte de produção. Também, né? Trabalhar na gravadora e fazer um programa à tarde que fosse diferente do que estava rolando ali. Que ali já era um sertanejo mais raiz, o pessoal de interior e tal. E eu cheguei para fazer um programa de dance. E era das 3 às 5, eu acho que é o mesmo horário que eu faço agora. E aí um programa mais dance, mais pop. Aí na primeira semana o pessoal não comprou muito a minha ideia, né? Porque eu queria ouvir, toca um sertanejo aí, né? Larga a mão disso aí e tal. Aí, aos poucos, o pessoal começou a acostumar ali comigo. Aí no final de semana eu queria vir embora pra Cáceres, eu não queria ficar em Mirassol. Aí eu acho que por isso que eu não fiquei muito tempo lá, porque eu tava bem desconfortável lá, né? Entendi. Porque você tá fora, né? Família daqui... eu tava fora do meu mundo, porque os eventos não... verdade. Não aconteciam lá, assim, da mesma forma que acontecia aqui. E aqui eu fazia CD, gravação, e lá não pingava nada, porque, tipo, lá ninguém me conhecia, né, dessa área. Aí eu falei, cara, eu vou ficar um tempo aqui e vamos ver o que vira, né? Aí fui bem recebido lá, fiz grandes amigos, o Elvis, o Tatu, DJ Tatu, que é um grande amigo até hoje, que todos foram embora de Mirassol. E aí eu fiquei o máximo que eu pude. Aí eu cheguei um dia pro diretor e falei, Silvio, não dá mais pra ficar aqui por conta disso. Preciso voltar pra casa e tal. Aí eu falei, eu acho que esse negócio de rádio deu pra mim, né? Você achou que naquele momento ali, né? Aí eu falei, acho que pra mim deu. Eu vou parar por aqui. Eu fiz bastante coisa e tô novo, eu vou pra outra área, né? Outra área de atuação. Que durante o final do ensino médio ali eu fiz um técnico em administração com noções em marketing. Entendi. Eu lembro que era perto do CEON ali, inclusive, onde era esse curso. Eu falei, esse curso pode me ajudar agora, né? Falei, vim pra Cáceres. Decidido ou já na cabeça? Eu falei, rádio... deu, né? Falei, eu acho que não vou ter muito espaço e tal. E vim pra cá. Aí fiquei repensando as coisas, né? Aí comecei a procurar um emprego. Aí fui na Coca-Cola, eu acho. Fui na Coca, isso. Fui na Coca, os caras me receberam, fiz a entrevista. Aí falou, seu currículo é até bom, mas você só trabalhou em rádio, né? Você não trabalhou com outra coisa. Eu acho que a gente não sei se vai ter espaço para você fazer. Falei, não, mas eu quero entrar na parte de marketing, vamos divulgar. Se precisar, na parte de entrega, eu vou estar disponível também. Aí ele falou, não, então eu vou descolar alguma coisa para você. Isso foi... Ele falou, espera na semana que vem, que semana que vem eu vou te dar a resposta. Aí, beleza. E eu fiquei nessa espera. E antes de contar o que aconteceu, depois que eu voltei, fui para os próximos passos, eu, no tempo de clube, eu ligava na difusora. Eu ligava. Sério? Eu ligava lá e falava assim, como eu era muito ligado com música eletrônica, e o Jackson Assad, que é um grande amigo até hoje, ele cuidava da parte informática da rádio, e ele tinha acesso a um site norte-americanos, onde as músicas saíam mais cedo. Aí eu tocava a música nova. Coisa de moleque, né? Coisa de moleque. Ligava lá na difusora e falava, essa música aqui vocês vão ter daqui 2 meses, 3 meses. Ouve aí, concorrência. Ligava lá, provocava os caras. Provocava os caras. É por isso que eu vim tão desmotivado. Eu falei, eu não vou ter espaço mais aqui. Me queimei. Esse povo não vai querer contratar eu, né? Graças a Deus que eles não me ouviam, né? E nem sabia dessa até agora. Mas Dona Maridalva já passou. São coisas passadas, né? Aí aconteceu. Eu desanimadão com rádio, não queria mais fazer. Aí meu pai encontrou o Luciano Abadil, que era o
produtor, programador, meu amigo saudoso. Uhum. Encontrou ele num supermercado e falou assim... ele perguntou de mim, o Luciano me conhecia, né? Falou, e o Roger? Tá lá na Conte ainda? Aí tá na Continental? Meu pai falou, ele saiu de lá. Eu acho que ele nem quer mais saber de rádio. Aí o Luciano falou, não, seu Mituito falou, manda ele lá na rádio, vai ter um horário vago no sábado, quem sabe ele não entra. Aí meu pai chegou e falou pra mim, eu falei, Você não botou será, fé? né? Falei, não vou, não acredito. Aham. Aí acabou de... Eu falei, vou lá, né? Não tô fazendo nada mesmo aqui. Uhum. Fui lá, ele me recebeu muito bem. Aí ele falou, fulana quer deixar esse horário, né? A Regina Helena, na época também, que era uma baita locutora que trabalhou aqui. Ela vai deixar esse horário do sábado. Aí você pega esse horário de sábado. O Luciano mesmo me deu uma incentivada. Falou, você pega esse horário de sábado porque é um começo. Aí quem sabe não rola de você voltar pra programação. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu pensei... Aí eu fiz um sábado, o programa era Corta Essa. Corta essa. Era o programa da Regina Helena. Uhum. Aí, tipo, tocava uma música, aí o povo ligava, corta essa, nossa. Aí, no meio da música. Mesmo? Aham. E funcionava muito com a Regina. Mas comigo eu não sabia gerir aquele programa, sabe? Cara. Não sabia fazer acontecer. Aí eu falei pra dona Maridalva, aí foi a primeira vez que cheguei e conversei com ela, assim. Primeiro eu falei pra ela que eu ia começar, ela falou, tá bom, vai do seu jeito, e sempre me deu muita liberdade de criação, né? Eu acho que esse é uma das grandes vantagens de trabalhar ali no Grupo Difusora. Você tem poder de criação. Você chega, cara. apresenta o produto, a gente tá com uma ideia de fazer isso, o que a senhora acha? Você acha que dá certo? Aí você mostra o piloto e... Aí eu falei pra ela, esse programa não tá funcionando comigo, eu não sei, meus ouvintes, que era das antigas, estavam me ouvindo e falou que não tava prestando esse negócio de cortar a música, não. Aí ela falou, então cria um nome aí. Ou eu vou criar um nome. Aí eu falei, cara, que nome que vai ser, né? Aí eu falei, Fuzue. Inclusive tem uma novela agora. A novela Fuzue. E o Fuzue, tipo... Lá há uns 5 anos atrás que aconteceu o Fuzue. Aí comecei aos sábados ali. Aí depois do sábado... E era algum estilo Era... definido ou não? Tocava de tudo? Tocava de tudo, mas era música animada pra balada. Astral, tá. Aí o pessoal começou a participar, aí começou a me motivar de novo, né? Falei, olha, o pessoal tá ouvindo, tá ouvindo, tá gostando, né? Falei, eu acho que... Aí vagou uma sexta. Aí eu falei, eu vou pegar a sexta também, né? Fui, conversei com a Maridalva, ela falou, não, você pode fazer a sexta e o sábado. Aí os patrocinadores começaram a acontecer. E aí o Na Balada voltou pro ar na sexta-feira, que era lá da web. Aí eu comecei, falei, agora eu vou levar gente. Eu já tentei entrevistar, já entrevistei várias pessoas mais famosas. Eu quero conhecer a realidade dos músicos daqui, que são os que trabalham comigo nos eventos e tal. Massa. E aí eu comecei a convidar pro Fuzue e pro Na Balada. Na Balada os DJs e o Fuzue. O Fuzue era mais o sertanejo, pagode, tudo. E aí começou a acontecer o programa. Aí o Frank foi o primeiro que abriu os trabalhos lá, o Frank e Diego. Sei. Eles estavam vivendo uma fase muito boa de carreira. Eram os meninos da balada e são meus amigos até hoje. E aí eles foram, deram um show de entrevista, música ao vivo, e a gente fazia o programa ao vivo ali. E aí a rádio mudou de lugar, né? Que a rádio estava numa casa provisória, aí foi para pro prédio definitivo. Aí que, tipo, tinha um auditório ali. E estrutura fantástica que eu nunca tinha visto em rádio, né? Falei, ixi, as rádios lá que era difícil você solicitar alguma coisa. Falei, agora nós temos uma estrutura, então vamos fazer
acontecer. E aí foi rolando os programas com entrevista, com convidado Que massa. e foi acontecendo a sexta e o sábado. Aí saiu um de férias, aí eu cobri uma férias ali. Aham. Aí saiu a madrugada, aí eu fui pra madrugada. Madrugada eu entrava às 5 da manhã, acho que antes das 5 era umas 4 e pouco, Uhum. até às 7. O FM Fazenda. É um dos programas de maior audiência. Olha aí. Só que, pra mim, era muito difícil. Arrochado, é. Porque eu vinha de uma rotina de balada, de trabalhar em evento, Uhum. e de dormir tarde, acordar tarde. Aí, de repente, eu me vi tendo que acordar antes das 4. Tá doido. Porque de manhã minha voz não sai. Então Uhum. eu tinha que acordar, fazer aquecimento vocal pra entrar no ar. Mas era o que tinha naquele momento. Eu falei, vou abraçar, né? Vambora. Aí eu fiz durante alguns meses. Aí teve um dia, tanto é que pra mim acordar, eu colocava 3 ou 4 despertador Cara, pra não perder a hora. Uhum. Aí um certo dia tocou tudo e eu não acordei. Cara, Aí a dona Maridalva me ligou. Eu acordei, tinha 15 ligação perdida. Falei, ixi, já era umas 6 horas. Era pra estar no ar antes das 5. Falei, ixi. Falei, ó, não vou mentir, né? Não vou mentir. perdi a hora. Aconteceu, dormi demais. Não, tipo, não vou inventar uma desculpa que eu caí da cama nem nada. Mas aí ela falou, tá bom, você tem dificuldade nesse horário? Eu falei, tenho. Muita. Tá. Vou arrumar um horário pra você. Aí eu falei, ó, ela vai arrumar uma tarde, né? Aí o horário, porque não tinha vaga ali na rádio. Era ali sempre, assim, o pessoal tá ali há muito tempo. São horários consolidados, os locutores são fantásticos. Eu perto deles ali sou uma criança, né? Uhum. Então eu devo, assim, tem que bater continência pra maioria ali. Tem mais de 40 anos de rádio, tem gente ali. E aí eu falei, cara, que horário que vai? Aí ela falou, Roger, você vai fazer a madrugada. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, você entra meia-noite e sai às 5 da manhã. Ou 4h30. Uhum. Falei, tá bom. Falei, pra mim é menos pior do que acordar Isso de segunda de segunda a sexta. a sexta. E no sábado eu continuava com fuzuê lá na noite. E aí você topou. E aí eu topei. Rolou por um tempo, né? Uhum. Rolou por um tempo esse horário também. Cara, trocar o dia pela noite é embaçado, hein? E eu envelheci uns 20 anos. Mentira, né? Mas E vi que tem muita gente que não dorme, né? Muita gente pra trocar ideia, muito assunto. E eu não ficava sozinho. Meu medo era ficar sozinho de madrugada, tipo, falar pra ninguém, né? Entendi. Mas aí Sempre tinha. muita gente participando. Aí a madrugada, aí de tal hora a tal hora eu no o Corujão, tocando as mais tocadas, né? O pessoal que tava numa vibe mais acelerada. Aí os vigias, eram meus companheiros, pessoal de hospital. Pessoal que tinha insônia, pessoal que estudava à noite. E aí eu fui ganhando grandes companheiros. A noite toda meu celular tocava. Pessoal participando. E eu participando comigo ali. Que legal. Aí eu fui por um período nesse ritmo. Aí eu falei, caraca, né? Tá puxado. Até a dona Maridalva sentiu, né? Aí ela falou, como que tá aí? Ela falou, eu acho melhor a gente parar com essa madrugada. Eu falei, também acho. Eu falei, a gente faz assim, assim, assim. E continua com os programas, os arrendados de fim de semana. E eu me desligo da semana. E volto forte pros eventos. Que foi aí que, por exemplo, a gente fazia show na região, palco 2 de várias estruturas. E me dedicava bastante na semana em fechar eventos. E ia trabalhando nesse ritmo, né? No final de semana. E no final de semana tinha os programas, na sexta eu já fazia ele gravado, porque geralmente eu tava no trecho. E no sábado fazia o fuzuê e os eventos. E pra mim tava legal, tava funcionando.
Tava funcional. E aí os eventos, uma hora também, você fica meio cansado, né? Imagina, cara. Porque você fazia ali, você levava os artistas, os cantores, banda, você fazia um combinado. Aí você já ia daqui lá pra casa de show com esse combinado. Ó, é tantos reais. Uhum. Aí você chegava lá, a boate tava lotada, a casa lotada, e o cara falava que não tinha como pagar o combinado. Pô, Aí eu falava, poxa, mas eu já prometi, já até paguei alguns. caramba. Aí, não, mas espera aí, que não vamos resolver isso. Teve vez de os meninos vir, dos cantores voltar e eu ficar lá na cidade. Aconteceu algumas vezes de eu ficar no hotel pra esperar no outro dia pra resolver com o pessoal. É, a Pra questão do valor. acertar, pro promotor acertar, pra ficar tudo certo. Então era um negócio assim muito tenso, né? Fisicamente e também esse Mentalmente. mental, de se Aí você desgastar, ficava naquela, de tensão. naquela pressão ali, será que Aham. vai dar gente? Será que não vai dar gente? É. Caramba. Aí, em uma dessas voltas de estrada aí, junto com meu amigo Machado, Uhum. que era baterista, ele era do exército e dirigia, ia e voltava, um pneu estourou, a gente estava perto de Mirassol ali, tava todos os meninos dormindo ali numa spin, Uhum. e aí o pneu estourou e segurou o carro ali nas últimas, aí eu falei, cara, quer saber, eu vou dar um Nossa. tempo de evento, porque é muito risco, né? E a gente precisava bater e voltar sempre. Nossa, cara. Então, quase sofreu um acidente voltando do evento. Acontecia assim, de estourar um pneu, Putz, tinha todo aquele desgaste, né? Já junta tudo, né? Foi juntando tudo. Aí eu falei, ixi, eu vou tentar fechar agora aqui, mas eu não vou mais. Aham. Eu não vou mais. Aí eu me distanciei um pouco dessa parte de eventos. É. E foi quando a rádio migrou. Uhum. Que aí quando a rádio migrou, aconteceu que tinha 102, que é a difusora. Aí tinha a Nova FM, que era do grupo. Uhum. Tem, né? A Nova Tem, FM aham. 97,3. Aí a direção tava lá. E na 97 tinha horário vago, né? Aí eu conversei com o Ivo, que era o diretor da época, né? Que é o filho da dona Maridalva. Certo. A gente conversou, a Karina também estava presente. A gente conversou. Cara, a parte legal é essa parte de criação, porque eu gosto bastante de criar, né? Aham. Então a gente criou programa por programa, quadro por quadro, assim, com eles apoiando. liberdade, Com eles apoiando. Aí falou: ó, então você vai pro ar de segunda a sexta. Eu pegava meio-dia até as 5 da tarde. Uhum. Então eu ficava 5 horas no ar, né? 5 horas no ar ali. Pra você ficar 5 horas no ar também, você tem que ter bastante. É, né? Aí quadrinho, aí entrou as coisas do esporte, que eu gosto muito de falar, né? Aí entrou a parte esportiva. E essa parte, explica aí pra quem muitas vezes, às vezes até eu fico um pouco na dúvida. É a 97,3 e hoje também é do grupo, né? É do Grupo Difusora. Do Isso. Grupo Difusora. São duas emissoras, Duas a 102,3 Ah, tá. e a 97,3. Uhum. E assim, é um grupo, o Grupo Difusora de comunicação, né? Que aí a 97 era AM. E aí ela virou FM. Ah, sim. Ela virou FM. Então quando você fala migrar, é isso, então. Isso. Que de AM ela virou FM. Virou FM. Aí ficou com duas FMs. Qual que foi a jogada? O lance era a 97, o diferencial é a rádio sertaneja. Aí entrou a rádio mais sertaneja Ah, sim. da região. É basicamente 90% de sertanejo. Entendi. E aí eu me vi indo pro sertanejo, de vez, né? Que já era alguma coisa que eu trabalhava ali. Já, né? Assim. E aí comecei, o começo do programa é mais sertanejo novo. Depois, para aí os ouvintes irem se encaixando ali no programa, né? Aí a gente começava com uma pegada mais de sertanejo
atual, os principais lançamentos, as músicas que estão na boca da galera. Aí trazia um sertanejo mais antigo no final do dia, uma violada. Massa. E aí o programa se estabeleceu. E o Fuzue saiu da 102 e foi para 97 no sábado à tarde. E aí eu continuei levando o pessoal. E aí a gente continuou fazendo live, continuou fazendo as coisas e continuou acontecendo. Aí entrou a parte do auditório, que a gente chegou a fazer programa ao vivo ali no auditório, com as convidadas. Geralmente quando tinha concurso de Miss estudantil, de garota não sei do que. E aí a gente levava as meninas ali, ia fazendo uma entrevista, bate-bola, música ao vivo, ia acontecendo, cara. Legal. Ia acontecendo o programa ali. Então ficou um negócio bem legal. Que legal. E aí hoje continua com essa pegada sertaneja e tem um momento aqui da sua história aqui que você colocou aqui, né, no nosso formulário. Alguma informação ou tema que você gostaria de falar, né? De falasse. Aí você colocou meu milagre. Meu milagre. Que hora? Quando que acontece? Eu acredito que eu tenho que falar disso, né? Certo. Aonde eu for, eu tenho que falar disso. Foge um pouco do profissional, é claro. Foi no final de 2020, a Covid estava instaurada em todo o país, né? E aí a Covid zerou aqui na cidade de Cáceres. Zerou, não tinha caso, não tinha muita coisa. Então os eventos voltaram, né? Voltaram e em um dos acertos de evento, o evento tinha passado, eu tinha tomado todos os cuidados, máscara e tal. E 2 semanas depois a gente parou para fazer um acerto, não lembro aonde. Sei que era um pessoal, fiz o acerto com eles e uma das pessoas estava contaminada. E claro que a pessoa não sabia, estava assintomático. E eu acabei pegando Covid. E ainda não tinha vacina. Graças a Deus o hospital estava vazio, né? Ainda tava demorando ainda para você fazia o teste, tipo, demorava 5 dias para ficar pronto, né? Aí eu fiz o teste, aí eu tava sem conseguir comer, mas eu não tava com tantos sintomas assim, né? Aí um amigo do serviço falou, o Anderson falou assim: Roger, eu já passei por isso, eu acho melhor você fazer uma tomografia por sua conta. E eu já tinha um médico que atendia por telefone. Sim. Aí eu fiz a tomografia. Fiz a tomografia e demorou até o final do dia e eu tava precisando tomar remédio. Eu já tinha passado para aqueles kits de remédio e Sim. não tinha adiantado muito, mas eu tava com sintomas gripais, mas com um corpo pesado e tal. Aí o médico não quis ver minha tomografia. Ele falou: Roger, pelo telefone. Ele falou: eu olhei por cima, não sei te falar o que fazer, vai pra UPA e procura um médico, que ele vai saber o que fazer. Aí eu falei: o médico mandou eu vir pra cá e ele ligou pra alguém aqui? Não ligou pra ninguém. Aí eu fiquei na fila lá. Quando eu fui colocar a máscara, eu vi que eu tava bem mal. Bem mal. Porque até então eu tava conseguindo conversar e tal. Certo. Quando eu coloquei a máscara, eu não conseguia respirar. E aí foi o que aconteceu, que o médico me colocou no isolamento, falou: você tá com Covid mesmo, saiu o resultado. E o seu pulmão tá com 75% de comprometimento. Aí eu falei: cara, como assim, né? Aí falou: você vai ficar no isolamento, a gente vai precisar te internar. Teu caso é um pouquinho grave e tal. Aí eu fiquei meio perdido, né? Falei: caraca, como que eu recebo uma notícia dessa? Aí eu fui pro isolamento. Aí meu pai passou por lá, uns amigos passaram por lá. Falou: calma que vai ficar tudo bem. Aí eu falei: tá bom, né? Aí não deu tempo de pegar nada, né? Eu tava com aquela roupa que eu fui pra rua. Aí eu cheguei, entrei lá, como era à noite, ninguém tinha nada de prescrição, de remédio e tal. E minha pressão super alta.
E aí o médico olhou pra mim e falou, tá tudo bem, aparentemente. E aí eu falei, ó, a tomografia tá aí. Quando o médico viu a tomografia, ele disse, cara, você não pode levantar. Tipo, você tem que ficar no leito, né? Aí eu usei aquela máscara de VNI, que era pra expandir o pulmão e tal. Sei que em 2 dias, de 75 foi pra 90. Caramba. E eu digo que graças a Deus, porque o hospital tava assim, vazio. Que foi um tempo que teve uma baixa, né? Na Covid. Aí eu fui pra UTI. Cheguei na UTI, encontrei um amigo na UTI. O meu médico, Thiago Pegaiani, que era DJ das baladas. Era meu amigo. Ele falou, Roger, ó, fica tranquilo, a gente vai fazer o que for possível aqui. Encontrei grandes amigos. A Sueli encontrei lá também, que era uma amiga enfermeira, que eu não via há 9 anos, encontrei dentro de uma UTI de Covid. E aí, pode dizer pra você que foi muito bem cuidado. Certo. Muito bem cuidado. E aí, fizeram de tudo. Eu também fiz de tudo, fui no meu limite, mas não aguentei a máscara mais. Eu só lembro de eu levantando a mão e apagando. mesmo, cara? Apagando. Aí, nesse momento, eu fui entubado, né? E, Com 100% de comprometimento pulmonar já tava bem. caramba, 100%. Com os problemas já graves lá, que eu não me recordo como falar o nome, mas eu tava muito grave. Muito sério, seríssimo, né? Isso foi na virada de ano, de 2020 para 2021. Aí eu fui entubado no Natal, na véspera de Natal. Nossa, cara. Aí eu fiquei 11 dias entubado. Inconsciente 100%. Sempre sedado. Sedado 100%. E assim, eu fiquei vivendo um sonho, né? Um sonho vivido. Na medicina é um sonho vivido. Eu digo que é um meu milagre porque no meu sonho eu nunca apaguei. No meu sonho eu estava vivendo tudo aquilo ali de uma outra forma, né? Tanto é que tem coisa que até hoje na minha cabeça eu acho que eu vivi e eu não vivi. Sério, cara? Sim. E no meu sonho vivido, eu estava em um outro lugar, aconteceu de eu ficar doente, eu internei. Só que o hospital que eu internei era pago, tanto é que eu ficava desesperado para pagar o hospital. Aí tinham roubado a minha moto, meu celular tinha quebrado, tinha acontecido um monte de coisa. Um amigo meu tava comigo e eu ficava fazendo essas perguntas. E as meninas, seu amigo não tá aqui, ele tá bem. E eu falei, mas e como que isso aconteceu? Para você ter noção, eu escrevi uma carta dentro da UTI, escrevi uma carta pro meu pai, para ele, para minha mãe, relatando onde que eu deixei as minhas coisas. Olha, e era só coisa da imaginação, do sonho. Nossa, cara. Só que nesse sonho aí entra a parte do milagre, né? Que assim, depois que eu acordei no dia 2, eu acho, dia 2 de janeiro de 2021. Aí me falaram feliz 2021, eu assustei, né? Falei, cara, quanto tempo eu tô aqui, né? Aí o pessoal teve a maior paciência, né? E eu fui voltando aos poucos. E o milagre, ele acontece da seguinte forma. Elas falavam se eu lembrava de alguma coisa. Aí eu falei, eu lembro que toda noite tinha uma mulher que vinha passar um óleo na minha testa. Um óleo na minha testa toda noite. Tinham 3 enfermeiras que cuidavam de mim rotineiramente, no sonho, né? E uma enfermeira tipo que chefe, que estava distante. Ela ficava distante, era a única que não tinha máscara no meu sonho. E eu ficava assim... Por que ela não usa máscara? E as meninas não me respondiam no sonho. E eu falava, esse terço é bonito? Quem que me deu? O terço ao lado do meu leito, no sonho vivido, era um terço colorido, enorme. E esse óleo que passavam na minha testa também. Aí eu relatei isso. Aí a enfermeira me disse, Roger, eu tô toda arrepiada. Que é a Idma, eu acho, que foi a que me contou um pouco sobre isso. Quando ela abriu o armário, tava lá um terço colorido, que eu nunca tinha visto. E acho que era de Nossa Senhora de Lourdes.
que a minha irmã havia mandado para minha mãe e eu nunca tinha visto também. Ou seja, ele chegou, esses objetos chegaram depois que eu estava entubado e no meu sonho vivido eu vivi tudo isso ali. Tudo isso que... E eu explicava para as meninas, né? Explicava como que tinha acontecido e eu acordei de uma intubação cantando a música Alô, meu Deus, que assim, uma coisa inexplicável. Tanto é que depois que eu acordei, é claro que eu não lembrei de tudo que eu passei, né? Aí eu ia lembrando e só agradecendo a Deus, sabe? Eu acordei como se fosse um milagre. Foi um milagre, né? Foi um milagre. E depois de muitos dias que eu saí do hospital, fiquei acompanhando em oração outros amigos que sofreram também da Covid, eu pude entender quem era aquela mulher que estava distante, e sem máscara. Um dia eu estava rezando, inclusive para uma amiga que infelizmente faleceu com a Covid. A gente estava em um círculo de oração, de amizade. E quando eu olho assim, não tem quando você tá pensando numa coisa e você olha assim, a Nossa Senhora de Fátima. Era ela que estava passando toda a noite. Que era a mulher que não usava máscara e estava na ponta do meu leito lá. E aí, quando você contou essa história pra enfermeira, ela arrepiou, ela falou assim, cara... E eu acho que da forma completa é uma das primeiras vezes que eu conto um pouco sobre o meu milagre. Eu achava, tem horas que não era o meu momento, que não era. Até conversei na época com o padre, né? Falei um pouco sobre, mas é uma coisa assim que... É uma mudança de vida depois de tudo isso que eu passei. Todo mundo me pergunta assim, você tá melhor? Como que você se vê depois de passar disso? Isso. Eu acredito que eu tô muito melhor que antes, né? Eu saí do hospital sem andar, né? Eu não conseguia andar ainda. Perdi toda a minha musculatura por ficar muito tempo no leito, né? Quanto tempo você ficou? Quase 30 dias internado. 11 dias entubado, mais de 20 dias em UTI. Com as veias toda detonada. Caramba, o seu quadro então foi muito grave. Muito os grave. Médicos, então... Né? Chegaram a querer chamar meus pais para preparar funeral, essas coisas. Sério, cara? Porque meu quadro era muito grave, muito grave, muito grave. E só tenho que agradecer a Deus, né? E em todo o tempo, eu sou um cara assim que... Sou muito tímido, sou muito fechado... Por exemplo, é um costume, acho que desde criança, de nem tirar a camisa na frente de ninguém. E ali você tá nas mãos dos profissionais, cara. E esse pessoal foi tão profissional e me passaram tanta paz, assim, que eu fiquei tranquilo aos cuidados, sabe? E eu pude sair dali uma pessoa melhor. Então, eu acredito que foi uma mudança de vida para mim, para toda a minha família. Para os meus amigos, para todo mundo que acompanhou o meu quadro. Aí eu tive que reaprender a andar, reaprender a falar, porque eu fiquei com um tubo na garganta aí muitos dias, né? Então a voz já não voltou a mesma no começo. E aí eu me esforcei muito. E eu acho que... tenho certeza que os milagres eles não acontecem pela metade. Com certeza. Então o milagre ele foi completo. Eu voltei para fazer fisioterapia na época ali, era 40 sessões para ficar bom, ali no Thiago, na Fisioclínio. O Thiago falou assim, Roger, 40 sessões, você vai voltar a ficar bom, mas você tem que dedicar. E eu tava dedicado. Na 10ª sessão, para quem chegou sem andar, eu já tava conseguindo subir escada, fazer 20, 30 minutos de esteira. Então, cara, a minha recuperação ela foi muito rápida. E assim, depois dos exames, o pulmão ainda fica umas sequelazinhas, né? Mas eu consegui fazer corrida de reis, consegui participar de algumas corridas, coisas que eu nunca tinha feito na vida. E fizemos uma caminhada, a convite da minha prima Cleide Mari. A gente veio de Glória do Oeste até Mirassol a pé. Acho que deu 33 quilômetros ali. Tudo numa forma também de agradecer
E eu acredito que a maior forma de gratidão e a maior forma de fé é a felicidade. Porque quando você é feliz, cara, você não tem tempo de ficar pensando mal do outro, você não tem tempo de ficar querendo só condenar o outro, Exato. de falar mal disso, de pensar negativo. Então a felicidade é o grande caminho. Só que você precisa descobrir o que é a felicidade, né? O que é a felicidade completa. Porque as pessoas, às vezes, eles se apoiam em coisas momentâneas, né? Em felicidades passageiras. E eu acho que o grande problema é esse, né? Então você tem que ser feliz, cara. Tem que ser muito feliz. E eu voltei com energias renovadas, com muita vontade de viver. Onde eu encontro as pessoas, eu tento transmitir um pouco disso, né? Tanto é que a minha área de entretenimento sempre foi essa. De levar alegria para as pessoas. Talvez eu já tive a oportunidade de fazer futebol, que é uma coisa que eu gosto, beira de campo. O jornalismo eu não me adaptei muito. Por quê? Porque eu não conseguia levar sempre alegria para as pessoas, né? Cara, e é algo assim que eu só tenho gratidão. Que história. Por tudo. Que história. Forte, né, Alisson? Forte. Muito forte. É uma história... Então, você ficou 30 dias ali... De luta, 30 dias de luta, longe de todos os familiares, longe dos amigos, sem celular, e eu senti a energia das pessoas lá dentro do hospital. Né? Eu senti a minha mãe me chamando dentro do hospital, que é uma coisa assim, fora do normal. E hoje eu digo que eu construí grandes amigos dentro do hospital ali, médicos, enfermeiros. Hoje eu sou amigo dessa galera porque, assim, foram um pessoal que não mediu esforço, sabe? Pra te ver um pouco melhor. Eu lembro que estava um dia chuvoso, não vou lembrar o nome da médica porque eles ficavam todos encapuzados, né? Mas era um dia chuvoso e eu falei, se eu estivesse na minha casa agora, eu tava tomando um café e comendo um bolo de queijo, hein? Aí estocou no coração da médica. E eu ainda a minha dieta era um pouquinho restrita, né? Aí ela trouxe um pão de queijo e um café. Sim. Ou seja, empatia aqui, empatia. Humanidade, que é isso, cara. Eles foram guerreiros, né? Guerreiros. E eu só tenho que enaltecer e levantar o nome desse pessoal que cuidou de mim, que fez toda a correria. Se eu fosse falar nomes aqui, eu ia ficar esquecendo de alguém, mas assim, todo mundo que passou ali teve a sua contribuição. Desde os médicos ao pessoal da limpeza que tinha uma preocupação de passar e falar: "Oi, Roger, como que você tá hoje? Você sabia que eu escuto o seu programa? Não vejo a hora de você voltar, você vai voltar logo." Ou seja, era uma motivação a mais ali dentro. Eu vivi uma vida ali dentro da UTI sóbrio e vejo que a vida dos profissionais de saúde não é fácil, dos pacientes. Então, seja lá o que você esteja passando, sabe? Que você enfrente com tranquilidade, com sobriedade, né? Eu que sempre fui ansioso, aprendi a tratar as coisas com mais tranquilidade. No meu pior, eu descobri a minha melhor versão. Maravilha. Forte isso aí, hein? No seu pior, descobriu sua melhor versão. E graças a Deus a gente tá aqui firme e forte, né? Firme, forte, com saúde. E com muita vontade de viver, né? Por muitos e muitos anos ainda aí, se Deus quiser. Levando alegria, torcendo pro nosso Vascão. O Vascão que me decepciona às vezes aí, mas... Não, vamos ir lá. Eu acho que agora vai dar uma melhorada. Cara, eu falo pra você... Piorar tá difícil, né? Uma coisa que eu falo pra você, pros meus amigos, eu falei, o cara que torce pro Vasco, eu tiro meu chapéu, eu respeito. Você tem meu respeito, cara, porque... Tá difícil cara... torcer pro Vasco, né? Tá difícil. Não, mas é momentâneo, né? Logo vão voltar as glórias, né? Era pra ter voltado já, né? Investiu muito e não trouxe retorno ainda, mas... Vamos acreditar em dias melhores, né? É verdade. Enquanto isso é o Cuiabá, né? Vamos torcer pro Cuiabá. O Cuiabá também, o Dourado tá bem. Roger, cara, que prazer, viu? Sei que história bonita. Maravilha. Alguma pergunta aí, alguma curiosidade, Alisson? Como é que tá nosso superchat aí? Chegará esse momento. Chegará esse momento, que legal. Acho que pra finalizar, a gente fala da parceria com
no começo, lá no começo, onde eu tava desanimado, triste, sem vontade de voltar pro rádio, o primeiro cara que me apoiou foi o Luciano. O Luciano. Abadil. Saudoso Que é Luciano. o saudoso Luciano Abadil. Aí o que veio acontecer? Aham. O Luciano, ele descobriu um câncer e aí ele ficou doente. Só que assim, na nossa cabeça, não era isso, né? Porque foi tudo muito rápido. Na minha cabeça era assim, a dona Maridalva me ligou e falou, Roger, você que sabe de edição, o Wilton que trabalha comigo falou pra ela, né? Falou, você podia segurar as pontas aqui nesse final de ano que tá puxado, o Luciano não deve voltar agora. Mas na minha cabeça, na cabeça do Luciano, na cabeça de todo mundo era assim, um negócio momentâneo de 2, 3 semanas. Tá de volta. Então eu nem me apeguei. E evento, final de ano, Bombando. no 12, graças a Deus. E eu comecei a fazer o trabalho dele, que é um trabalho, assim, muito grande. São 2 emissoras para cuidar de música, vinheta, comercial, e troca isso e troca aquilo, e dá assistência. Falei, cara, que doideira, hein? Eu já tinha trabalhado em 2 emissoras em produção, mas nada tão gigantesco quanto 2 rádios ao mesmo tempo, né? E aí, aconteceu isso. Lá na rádio sempre tem um locutor substituto. Sempre tem um locutor substituto. Que fica assim, se fulano faltar, você segura ali, né? Se der um problema assim. E esse tava meio doente. E o Bailão 102, que é o programa de Lambadão, que era o carro-chefe do Luciano, que é um programa maravilhoso que eu acredito que eu tô segurando agora o Rojão, mas eu acredito que daqui a um tempo eu vou passar para outra pessoa, e se Deus quiser esse programa nunca vai acabar, né? Vai ser de fases assim, sempre lembrando do Luciano. Tem muita audiência. Muita audiência, muita participação. E aí a Maridalva perguntou para mim assim, falou, Roger, você entende de Lambadão? Falei, olha, eu não entendo tanto assim, mas como eu sou dos eventos, né? E eu sempre gostei de evento de povão, eu sempre gostei. O pessoal sempre fala assim, eu fui criado ouvindo Elton John, fui criado ouvindo Red Hot Chili Peppers. Eu falo, que beleza. Eu fui criado ouvindo Lambadão, gente, Rick Renner, só as melhores, que era o que rolava ali perto, né? Então, querendo ou não, eu já tinha um pouco de conhecimento ali pelos eventos. Aí eu falei, posso fazer, né? Aí eu fiz um dia e ela falou, você faz até o Luciano voltar. Aí eu fiz. Aí eu tive a satisfação do Luciano voltar, tentar voltar para fazer o programa. Voltou algumas semanas, a gente dividiu ali, conversamos. E era um cara assim que eu tinha bastante amizade, né? E era a menina dos olhos dele, aquele programa ali. E ele me pediu para que fizesse uma promessa que sempre fizesse o programa com muita alegria. Muita alegria. Infelizmente, nós perdemos o Luciano assim, tão jovem, precoce. Ele deixou família, deixou aí um legado incrível. Deixou os amigos lá da rádio triste, porque ele realmente deu a vida por aquilo e era um cara assim, acima da média para conviver e tal. E aí acabei ficando com o programa. Justamente porque o substituto não pôde, e aí acabou do pessoal gostando da forma de fazer, né? Que eles foram me ajudando, até hoje me ensinam um pouco sobre a música, né? Que são os ritmos que embalam as noites mato-grossenses. É o festa de santo, é o que o povo gosta de rasqueado, de carimbó, do lambadão mesmo, né? Lambadinha, que tem umas diferenças que eu não entendia. Pra mim era tudo um só, né? Aí eu fui aprendendo e hoje eu tô também no Bailão 102 todo sábado das 4 às 8 com alguns parceiros. E é um programa assim que tem... Você tem um programa popular que agrada a todo mundo, né? Quem não curte lambadão, bom cacerense não é, eu sempre digo isso. Porque... E vive uma boa fase, né? Falando do Lambadão 102, mandar um abraço pro Sadia, nosso amigo William, lá de Jales, São Paulo. E sempre a gente troca, né? Eu mando vídeo
Quando eu tô dirigindo à tarde, no sábado, algumas músicas do Lambanão 102 eu mando pra ele marca eu no Instagram e a gente faz essa troca. Ah lá, ó. William Sadia é Jales, São Paulo. Cacerense tá morando lá em Jales, nosso amigo. Mas não perde as raízes aí, ó. Não perde as raízes. Sei que a gente tá nessa batalha aí, hoje em dia, né? Trabalhando bastante, os eventos também surgindo. É claro que agora pisando um pouco no freio, mas às vezes acaba chocando e a gente tem que abraçar. Esse ano tive a satisfação de voltar pro FIP, de trabalhar junto com meu amigo Big Regis aí, que é um baita comunicador. Queremos trazer você aqui, Big. Alô, Bigão! Depois você cola aqui, que ali tem história também. Ali tem história. Trazer ele aqui. Rapaz, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu sempre... Eu falei que eu ia trazer nomes aí. Devo ter esquecido um par de histórias, mas a gente faz a versão 2 do podcast. Vamos fazer outra versão aí. Mas hoje a gente segue aí, né? De segunda a sexta na 97. O horário reduziu um pouquinho, que era do meio-dia 5, agora eu tô das 3 às 5. E durante o dia eu tô na gravadora, na parte de produção das emissoras, com o pessoal do Grupo Difusora, que é um grupo maravilhoso. É uma galera lá que você olha, o pessoal tem gente que tá lá há mais de 30 anos, ou tem 20 anos, trabalha lá, outra, nossa. É uma família. Um abraço pra Kelly, que é minha irmãzona lá. Tem que trazer a Kelly aqui também, que tem história pra contar. Vou trazer. Tem Lau, que tem muito tempo, o Henrique Lopes, tem uma galera de Milson, é muita gente ali. Muita gente que... O Wilton, que é meu parceiro de trabalho ali também, que segura as broncas junto com a gente. E, poxa, é legal a gente fazer rádio ainda no 2023, né? Tem gente que não tem acesso algum à rádio, tipo, fala, será que ainda tem gente que ouve rádio? Cara, tem muita gente que ouve. Tem. A gente vai, principalmente quando vai pra região rural, a 97, que é uma rádio mais sertaneja, o pessoal abraça a gente e ouve muito. Pra você ter noção, assim, num Bailão 102, a gente recebe aí cerca de 500 participações durante o programa, então 500? É muita gente, Caramba. Muita gente. É muita gente para atender e a gente aqui, tenta ouvir todo mundo com muito prazer. Ó, tá encerrando a voz do Brasil, tá encerrando. É Rádio Difusora Cássio aqui, lá, ó. Tá nos top, tá no Play Store, né? Hoje em dia tá na modernidade, né? Tá na modernidade. É lógico que a gente não perde a raiz, mas sempre se atualizando, trazendo música nova e seguindo as tendências do Brasil aí. Maravilha. O Elias Neto esteve aqui com a gente no podcast, ele contou também um pouco da trajetória dele lá atrás. Na rádio também, com a rádio foi e é importante e vai continuar sendo importante. E é muito legal, cara. Eu confesso que a primeira vez que eu fui na rádio, eu fiquei impressionado, porque eu sempre tive a curiosidade, né? Falei, de ver a estrutura, né? Exatamente. Como que é? Eu nem imaginava, cara, mas é muito top a estrutura da difusora. É muito diferenciado mesmo, verdade. Muito top. Eu tive essa sensação também, uma vez que eu fui levar uma proposta de renovação no seguro de um cliente lá. E aí a gente sempre, desde criança, escuta rádio, mas não tem noção como que é. Você conhecer é muito louco, né? Cara, foi aqui que o pessoal grava, é aqui que o fulano fala. Falei, ali que... teve quem que foi que apresentou a rádio? Eu não lembro o nome da pessoa. Não é o Kiko que tava com você, não, né? Eu não lembro. Eu acho que foi o dia que eu fui falar com o Pedro Miguel. Foi o dia que eu fui falar com o Pedro Miguel. Falou assim, é aqui que o Faquini faz o programa. Eu falei, puta, cara, que legal aqui. Aí ele apresentou você e foi mostrando ali. E o pessoal todo receptivo. Muito legal, muito legal, muito legal. O pessoal muito gente boa. Muito, muito, muito. A gente atinge, por exemplo, um público que não faz... assim, um negócio muito diferente. Por exemplo, a gente chega em um lugar onde o pessoal mais novo, a molecada, não faz noção de quem você é. E a outra parte conhece muito você. Então é um negócio assim, meio... É igual os TikTokers, né? O TikToker, a molecada conhece todos eles. O pessoal acima de 40 não faz noção de quem seja, né? E a gente segue levando esse ritmo, levando muita alegria
pro pessoal aí. Maravilha. E que você deixaria de mensagem, então, pra gente estar encerrando aqui, para quem tá nos assistindo? Agradecer, né, pra você que chegou até aqui e aguentou as histórias aí. Tem história, ainda vem a parte 2 aí, né? Em breve a gente vai fazer a parte 2. Eu deixo a mensagem de alegria, né, cara? Que vocês continuem levando alegria, levando informação, boa informação, levando boas histórias pras pessoas, que eu acho que é isso que todo mundo precisa. Se você, por exemplo, encontrar alguém, seja gentil com a pessoa, você não sabe o que a pessoa está passando. É isso que eu prego muito dentro dos meus horários ali, é que, poxa, você não sabe o que o outro está passando. Então dá um sorriso, dá um bom dia. Às vezes um bom dia muda a vida das pessoas. Às vezes uma forma de se comunicar ali na rádio tem tudo para ser. Eu sempre digo que hoje tem tudo para ser o melhor dia da sua vida. E se você acreditar que hoje vai ser o melhor dia da sua vida, vai ser. Maravilha. E tem gente, por exemplo, que já chegou em mim e falou: Roger, eu tava no fundo do poço. Eu tava prestes a tirar minha vida. Eu escutei uma mensagem, um negócio positivo que você disse, e isso me fez repensar e mudar. Forte, hein? Então, se isso aconteceu, e eu não sou aquele tipo que faz a mensagem do dia, eu não sou eu sou o cara que leva entretenimento, então eu não tô ali pra ficar, pra fazer um padrãozinho e tal, eu tô ali pra falar de coisas boas, né? Pra falar de coisa boa, pra brincar de música, pra brincar com um flamenguista que é sofredor, e é isso que você tem que levar pras pessoas, né? É alegria. Se você conseguir levar alegria para as pessoas, poxa, enquanto eu conseguir levar alegria para as pessoas, eu vou estar muito feliz. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Roger, por você ter participado com a gente. Maravilha estar aqui. Obrigado pelo convite. E em breve eu vou te convidar também, hein? Opa! Vem novidades aí, em breve eu vou querer saber mais sobre você também. Vamos tá lá. Tá joia? Conta com a gente aí. Alisson, obrigado pela participação. Valeu, galera. Boa noite. História impactante aí. Muito forte, muito forte. Vai render bastante corte no Instagram, hein? Maravilha. E você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado por sua participação. Não esquece de dar aquele like, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E vamos que vamos. Até a próxima. Tchau. Show!